Estamos ao vivo. Oi, Pati, boa noite. Boa noite, o pessoal que tá chegando. Ah, Cris, conseguiu. Já te responder ele. Bem-vindos todos. Estamos hoje na nossa terceira os signos de acordo com os elementos. Oi, Oi. consegui. Tô aqui na companhia da diva maravilhosa Cris Gomes. Ai, que linda que tu tá. Tá muito bonita. Também, toda poderosa. Nem parece primavera, né, Cris? Mas sabe que esfriou aqui, menina. Tá chovendo, Aqui tudo mudando a coisa. Tu tá bem, Amara? bem, tudo bem. Lua Boa em noite. peixes, a gente tem aquela vontade de ficar bem quietinha, de nem falar, Dentro do mar, total. mas estamos aqui nos desafiando para fazer o que precisa ser feito, né, Cris? Com certeza. Boa noite a todos. E tu tá bem? Bem, graças a Deus. Vamos mandar uns aviõezinhos aqui para avisar que a gente já tá Claro, começando a live. claro que sim. Ah, ia mandar mensagem para outra Cris aqui, mas ela tá lá em Maceió, ela não tá muito preocupada com autoconhecimento nesse momento. Curtindo um sol, Então, um calor. Tudo sol e um calorzinho gostoso. com certeza. Então vamos lá. Vamos Vamos, lá. vamos dar início aos trabalhos. Vamos. Eu sou a Patrícia Moura, sou terapeuta floral de bar. Estou aqui na companhia da minha terapeuta maravilhosa, Cris Gomes, astróloga, e passei 2 anos cantando a Cris para a gente fazer live, para a gente trazer esse conhecimento aqui para o Instagram. É verdade. E água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Perfeito, pisciana. Conseguiu. Que linda. Consegui! Ai, Cris, então eu te agradeço mais uma vez pela confiança, pela companhia, pela honra de compartilhar, de te ter compartilhando conosco aqui os teus conhecimentos e prazer. desejando que essa nossa terceira conversa seja contribuição como foram as outras duas. É verdade. Muito, muito movimento E assim seja. e amém. Então eu te passo a palavra para tu dar o teu boa noite, reiterar a tua apresentação e aí depois a gente vai para os signos de ar. Sim, hoje é dia deles. Boa noite a todos. Eu sou a Cristina Gomes, Maria Cristina. Como a Paty falou, sou paz e astrôloga. E o meu caminho é no de autoconhecimento, em que a gente possa tomar consciência das nossas potencialidades e escrever uma história melhor aqui nessa encarnação. É um prazer estar aqui, né? A nossa terceira live. Hoje os signos que vão ser contemplados são de ar e eles têm algo muito especial para mim porque o meu pai e meu irmão são de Gêmeos, minha irmã e minha sobrinha de Libra. Então, então eu estou rodeada dessas pessoas lindas e que a gente vai conversar hoje. Passo para ti a palavra, né, Paty, para te dar a introdução com a parte do que são os signos de ar. É isso. Perfeito. Cris, que aprendizado para ti esse monte de ar aí para alimentar o teu fogo, hein? Vá, total, minha filha. É verdade. Pai, É,
irmã e sobrinha. Tudo de bom. É muito ar nesse para fazer um fogaréu aí com essa leonina. Total. Bom, então vamos lá. Vamos lá. É, antes da gente entrar no tema aqui, eu acho que convém relembrar quem está nos acompanhando aqui, quem já são nossos clientes, sabe que a nossa maneira de trabalhar com a astrologia tem toda uma finalidade de autodesenvolvimento a partir da autorresponsabilidade. Com Nem certeza. eu nem a Cris fazemos aquela astrologia fatalista, É né? verdade. De que a coisa vai ser deste ou daquele jeito. Aqui na experiência humana, a gente vem preso, entre muitas aspas, aos sistemas aos quais nós pertencemos. Nós viemos compromissados com alguns resgates kármicos, da mesma forma que nós somos beneficiados por alguns dharmas, né, que são os karmas positivos, por assim dizer. Porém, nós acreditamos que no dia que chegar lá, o dia de morrer, que a gente sente que a da foice está batendo na nossa porta, a gente olhar para trás e dizer assim, eu fiz o movimento que era necessário ter feito, né, Cris? Então, o nosso objetivo aqui não é carimbar a testa dos geminianos, librianos e aquarianos hoje, Não. mas sim fazer com que as pessoas reflitam a respeito de tudo isso que for dito aqui, lembrando sempre que um mapa natal contém todos os 12 signos. Às vezes a gente tem Sol num signo, mas o ascendente é tão forte, tem tanto planeta junto ali, que a pessoa nem se reconhece como o seu signo solar, por exemplo, né? Então, o mapa astral é uma fonte inesgotável de autoconhecimento. Total. A gente está sempre descobrindo novas perspectivas, é, questões a respeito de nós mesmos, sobre as quais a gente nunca sequer tinha cogitado pensar. Então, às vezes, a gente está lendo o mapa do cliente e o cliente vai para a resistência. Não, mas eu não sou nada disso, né? E aí, o que eu costumo dizer é assim, ó, pensa um pouquinho. Talvez tu ache que tu não é, porque tu nunca parou para pensar sobre isso. A gente acha que se conhece muito bem, mas na verdade, quando a gente começa a olhar mais fundo, a gente toma cada susto, né, Cris? Só. Então, assim, ó, vamos entregar hoje o que dizem os livros, o que diz a nossa experiência sobre, né, os signos de ar. E não somos portadoras da verdade. A pessoa tem que trazer aquilo para dentro do coração, da mente, da alma, refletir. E se servir o chapéu e é algo que não é muito bacana, fazer o movimento necessário para mudar, Com né? certeza. Só desamana aqui, ó, a geminiana top das galáxias. Linda. Então, olha só, quando a gente fala do elemento ar, os signos são classificados de acordo com os elementos da natureza, fogo, terra, ar e água. Nós já falamos sobre os signos de fogo, sobre os signos de terra, estão salvas aqui tanto no perfil da Cris quanto no meu, as duas lives anteriores, tá? E aí, sobre o que a gente está falando quando a gente fala sobre signos de ar? Nós estamos falando das linhas de forças que funcionam através da mente. Aqui de ouvidos bem abertos para me entender mais um pouquinho. Que bom. Vamos lá. Então, quando a gente está falando de signos de ar, a gente está falando do mental. E quando a gente está falando de. Porque quando a gente faz a leitura do mapa natal, a gente tem ali os elementos que preponderam, né, no mapa da pessoa. Então,
ter o elemento ar em equilíbrio, ou o que o elemento ar representa dentro do mapa, é o aspecto mental, tá? Então, olha só, a gente já tinha dito que os signos de terra se conectam com o mundo à sua volta a partir dos 5 sentidos da matéria. Os signos de ar vão fazer uma conexão mental com as coisas. Eles precisam de uma satisfação intelectual para gerar conexão. Pessoas que têm muito ar nos seus mapas jamais vão ter um crush onde não haja um estímulo mental, né? Tanto que, rapidinho assim, eu me lembro de duas mulheres típicas de ar que a gente brinca que elas sofrem desilusões ortográfico-amorosas. Porque aí conhece um carinha na primeira mensagem e o cara comete um erro de português, aí para elas, assim, aquilo quebrou o encanto. Fatal. Fatal. Aí o que acontece? Quando a gente está falando do elemento ar, a gente está falando de alguém que focaliza a energia numa ideia específica, ainda que ela não se materialize. Por isso que as pessoas que têm muita terra no seu mapa são meio desconfiadas com o pessoal de ar, porque o pessoal de ar fica satisfeito com uma boa ideia, ainda que não materialize. Então, e agora, como a gente já está na terceira live, a gente já consegue fazer esse movimento comparatório, assim. Quando a gente fala dos signos de fogo, a gente está falando de um desejo sobre alguma coisa, que aquilo aconteça. Então, a gente pode colocar numa linearidade. Ar pensa, fogo deseja, terra materializa. Então, olha a importância da gente ter todos os 4 elementos em equilíbrio dentro do nosso mapa. Onde tem muito fogo, tem muito desejo, mas pouca materialidade se for pouca terra. Então, é por isso que eu sempre digo que só da gente olhar os elementos no mapa, a gente já tira muita informação, né? Olha a pergunta da Mana aqui, Cris. Quem é essa maluca da desilusão ortográfico-amorosa? Nem que me matem, eu não digo. Então, olha só. Onde é que as pessoas de ar atuam como agente de transformação no mundo? É no nível social mais amplo. Porque quem é de ar não deseja movimento, não materializa movimento, mas planta ideias. Então, essa potente transformação do mundo de quem de quem é de signo de ar e tem ar bastante no seu mapa é nesse sentido. Não está instigando a fazer algo, plantando desejo ou plantando resultado como quem é de terra, mas está plantando uma ideia. Então, como é que são vistos o pessoal de ar? Acabam sendo vistos assim como muito teóricos, mas são capazes de ter um ponto de vista imparcial a respeito das coisas, porque são desapaixonados. Conseguem apreciar objetivamente os pensamentos dos outros, sem necessariamente formar um juízo de opinião, mesmo que eles não concordem com as outras pessoas. Então é muito difícil a gente encontrar em pessoas com ar equilibrado um fanatismo, por exemplo, porque consegue apreciar a opinião dos outros com objetividade. Agora, podem acabar carecendo de emoções profundas, porque daí fica só na teoria, no mental, no racional,
Tanto que tem um memezinho que diz assim, ó, o coração de cada signo. Aí, quando chega lá no aquariano, que é o signo de ar, chega lá o aquariano não tem um coraçãozinho. Isso aí não é exclusivo do aquariano, até porque ele é um humanista, né, Cris? Uhum. Mas isso aí pertence a essa estrutura do signo de ar, porque são desapaixonados, tá? Então, olha só, diferente de quem tem muita água no seu mapa, Ah, total. que aí às vezes não consegue sequer raciocinar a respeito do assunto e toma as decisões a partir, não é nem do coração, né, Cris? É do visceral. Às vezes, se for muita água, vai tomar decisão a partir das tripas. Total. Absurdo. Então, quando tem muito ar no mapa, o pensamento é uma força dominante. E aí, justamente pelo pensamento ser uma força dominante, eles se sentem altamente desapreciados se a sua qualidade intelectual é posta à prova. É Uhum. importante para quem é de ar se sentir inteligente. Aí, o ideal é que a gente tenha uma quantidade X de ar no nosso mapa, equilibrado com todos os outros elementos, né? E aí, o que acontece? Se houver excesso de ar no mapa natal, a pessoa vai... Eu adoro que esse autor coloca assim, ó, um rebuliço mental. É aquela mente inquieta, aqueles pensamentos ruminantes. E para isso, a indicação é de meditação. Por mais difícil que possa parecer para a pessoa com todo esse movimento mental, a meditação é uma alternativa poderosa, tá? Do contrário, quando falta ar, significa dizer que de repente a pessoa está só na emoção, ou só na materialidade, ou só no impulso de fogo, e falta a racionalidade. A racionalidade é algo muito importante porque com ela vem, por exemplo, o senso de oportunidade. Que a ideia pode ser maravilhosa, mas se ela não tivesse sendo colocada no momento oportuno, ela pode acabar se perdendo, tá? Então, para quem falta ar, é importante leitura, estudos, atividades em grupo, justamente para movimentar a comunicação e, através da comunicação, alcançar essa capacidade de ir trocando ideia com os outros e observando as próprias ideias também e estimulando as próprias ideias. Então, sobre o elemento ar, era isso que eu tinha para colocar. E aí agora a Cris vai direto para os signos de ar. Vamos ver o que nos espera aí. Ótimo, muito bom. Vamos lá, então. Relembrando que os signos, né, que hoje são os de ar, que a Paty já explicou o elemento, são fontes primordiais de energia. Então, eu venho, na verdade, com o Sol ali para tomar consciência desta habilidade, tá? Esse potencial e fazer as minhas escolhas. Quer dizer, se eu vim nos signos de ar, eu vim com esses objetivos, plantar ideias, trabalhar o intelectual, tá? Vocês lembram, quem assistiu as lives ou está assistindo, que antes de começar eu coloco questões importantes para a gente pensar. Esses signos de ar, eles são ótimos porque eles são relacionados ao pensamento, ao intelecto, né? São pessoas inteligentes e que raciocinam. Uma coisa que eu quero lembrar para esses signos, para que eles levem como uma mensagem, antes da gente começar, existe uma passagem bíblica que diz assim: a letra mata, o espírito vivifica. O cuidado que eu diria para os signos de ar é para que não fiquem tão apegados à letra,
tão apegados ao intelecto que mate o espírito, tá? Vocês vão entendendo que a gente continua. Lembra que eu falei sol? Aquecer ou queimar. Eu falei de terra. Trazer o céu para a terra, não ficar só no matéria. E eu digo para os signos de ar, pensem que a letra, se ela vier em excesso, se ela vier com muito peso, com muito apego, ela mata. O espírito é que dá vida. Então, eu tenho que aprender, através da minha letra, do meu intelecto, dos meus estudos, dos meus conhecimentos, que é essa busca do ar, eu dar uma forma da vida, tá? Isso é importante. Vamos começar? Qualquer coisa, Paty, tu vê perguntas, né? Tá. Tá bom. E no meu exemplo aqui é não ficar tão apegado à forma, mesmo que o boy escreva alguma coisa errada, de repente ele é um baita do partido. Com certeza, porque aí tu mata uma relação que nem começou por isso. Quer dizer, não é só a letra, não é só a palavra, não é só o intelecto. O que há dentro dessa pessoa, desse ser? Claro, é esse olhar, tá perfeito. Vamos começar por Libra, tá? Minha irmã, minha sobrinha. Vamos lá. É um signo cardíaco. E a minha avó, que teria feito aniversário antes de ontem, teria feito 100 anos. Ah, que linda. Tá bem. Signo cardinal, lembra? Rege a mudança da estação. No caso, outono, tá? Lá no hemisfério norte. Os signos de Libra, eles são como que uma porta de entrada das forças mentais que irão transformar em profundidade a vida. O elemento esse relacionado a Libra e também aos signos de ar, ideias, pensamentos, razão, lógica, tá? Libra é um signo que rege, né? Porque está relacionado lá com a casa 7 do mapa, das casas que são os setores, ele rege o matrimônio, tá? Ele rege as sociedades, né? O sócio, companheiro, a companheira. Tem muito a ver com Libra, tá? São pessoas que são empenhadas em unir. São pessoas de Libra têm uma grande capacidade de trabalhar em associações, em trabalhar em confederações, em trabalhar em sindicatos. Aí mais se destaca o aquário, tá? Em sindicatos. Trabalhar, por exemplo, em agências matrimoniais, porque são pessoas que têm em si uma energia de união. Um libriano, eu diria, não veio para estar só. Ele veio para encontrar a sua metade. Então, onde eu tenho Libra no meu mapa, ali eu vou ter um encontro com algo. Ou é um trabalho, ou é a espiritualidade, ou é o próprio casamento, mas eu venho para fazer uma parceria, tá? Porque Libra é um signo de parceria, de união. Quais as características que a gente falaria do libriano? Primeiro que são pacíficos, tá? Eles eu diria assim, ó, que eles pagam pela paz. E às vezes, Libra, a gente fala do muro, tá? Fica em cima do muro, tem uma grande dificuldade de tomar decisões, que é o grande desafio que o Dr. Bach disse, né? Que é superar a indecisão, porque eles prezam tanto a paz, que às vezes eles abrem mão de algo que eles querem para manter a paz. Então é um cuidado que a Libra tem que ter, que a gente faz aquele outro paralelo com o oposto que é Áries. O Áries é o eu, ele decide o que ele quer. E o Libra, ele fica muito porque Libra é um signo de dependência, tá? Aí a gente começa aquele lado lá, casa 7, que eu tô me relacionando com o outro. Então, eu dependo muito do olhar do outro. Eu dependo muito da aprovação do outro. Eu dependo muito do amor do outro, que o outro me olhe e me ame. Então, às vezes, se eu estou em cima do muro e eu tenho que tomar uma decisão, é difícil para mim desagradar um lado ou outro. Porque no momento que eu tomo uma decisão, talvez desagrade um lado. Então, às vezes, eles buscam muito a paz. Tudo pela paz, tá?
Uma coisa que... Posso fazer uma observação que o Todas. signo de Libra é representado por um objeto, né, que é a balança, e aí existe assim uma falsa ideia de que librianos são equilibrados. Na Uhum. verdade, eles desejam Uhum. encontrar o equilíbrio, mas não é o equilíbrio aquele assim de ser uma pessoa equilibrada. É o equilíbrio entre a minha vontade e a vontade do outro. Por isso que eles preferem ficar em cima do muro e, como se diz aí no sul, né, Cris, dar um boi para não entrar numa briga. Total, total. E às vezes esse não querer entrar numa briga, que seria o Ares que vai e entra numa briga, eu abro mão de algumas coisas que eu quero, né? Pelo outro, tá? Então é o cuidado que eu tenho que ter. Ah, E, ah, e por isso também se atribui aos librianos a qualidade da elegância, né? sim, total. Quem rege é Vênus, poderosíssimo. Só que aí essa elegância ela pode estar aparente enquanto gera lesões emocionais profundas. Porque Claro, em prol da paz está deixando de ser total, verdadeiro consigo mesmo, né? claro. É, eles têm assim, ó, o Libriano, se tu quer saber se algo é justo, e quando a gente fala justo, a gente está falando lá, o símbolo, a balança, lá, a parte que, né, estudou direito, é a mulher com os olhos vendados, né? Eu não vou pender nem para um lado nem para o outro, porque eu tenho Uhum. em mim a justiça. Então, se existe um signo que sabe o que é justo, pergunta para o Libriano. E quando a gente fala em justiça, a gente não está falando em misericórdia, julgamento, porque passa por aí. Ou eu vou para um lado, ou eu vou para outro. Não. O que é justo? Pergunta para um libriano. Ele vai te dar uma resposta do que é justo. Pode ser que tu não goste da resposta, porque justo é justo. Não pende nem para um lado e nem para outro. São perfeitos nisso, tá? Porque até abala muito um libriano se algo é feito com injustiça. Isso eu vejo muito na minha irmã. É uma coisa que abala muito quando algo é injusto, porque ela tem claro o que é justo, tá? Eu sinto porque eu convivo com ela. Buscam esse equilíbrio, como a Paty falou. São pessoas muito eloquentes, são pessoas cultas, tá? Que é típico do signo de Água. Procura desenvolver a cultura através dos livros, através do conhecimento, através dos estudos, tá? Prezam a harmonia, como a gente falou. São pessoas populares. Porque um libriano, ele tem esse dom da diplomacia. São grandes diplomatas. Então, eles conseguem acessar o outro e trazer um equilíbrio e uma harmonia numa diplomacia, tá? Então, grandes diplomatas poderão ter muitos aspectos ou meio do céu em Libra. Porque conseguem Uhum. fazer. O que é ser diplomata? Eu vou conseguir trazer o acordo. Vou conseguir trazer a paz, tá? Isso é um Uhum. talento dos librianos. Gostam de compartilhar, quer dizer, eles perseguem e buscam uma união, uma associação, um sócio, um companheiro, uma companheira, alguém com quem eles possam compartilhar, porque é essa a energia deles, tá? Forte sensibilidade, tá? Muita sensibilidade para a questão da estética, como a Paty estava falando, ou seja, beleza, música, pintura, algum tipo de arte, e são pessoas que têm muito gosto, né? Porque para eles, assim, para um limbriano e para um taurino, que tem a ver com a Vênus, o estético é muito importante. Para eles, a beleza é importante. Então, um libriano, ele vai, ou uma libriana, vão buscar companheiros belos. E às vezes é complicado, porque para eles o nível de exigência de beleza Uhum. é grande. E é isso que a Paty fala, às vezes conseguir olhar não só o exterior, mas o interior, porque há beleza, muitas vezes, no interno que a gente não enxerga, tá? São atraentes, são gentis, e eu faço sempre uma brincadeira para as mulheres, né? Por exemplo, se elas vão aí para uma balada, vão aí querer encontrar alguém, vou dizer, não leva libriana e não leva taurina. Porque eles vão olhar para librianas e vão olhar para as taurinas. Então, diz para as amigas, fiquem em casa, porque são charmosas.
Tu encontra uma Libra, não adianta, ela pode até, assim, não ter um aspecto tão belo, mas ela tem um charme, uma sedução que é de Libra. Aquilo te atrai, tá? A, a minha, a minha avó era lindíssima. Total. Ela nunca foi uma pessoa que teve acesso a recurso ou a coisas assim caras. Mas dentro das limitações dela, ela era elegante e Aí tá finíssima. ali no ponto, né? Claro, não importa o que tenha, mas ela consegue ser elegante, Uhum, ser bela dentro do que ela tem, porque é dela, uhum. né? E são pessoas assim, ó, muito. Quando a gente fala que eles abrem mão para o outro, são pessoas muito generosas. E eu vou contar uma experiência que eu tive com relação, por exemplo, assim, ó, é, eu tive uma experiência com a minha irmã, que é de Libra, e ela tem uma característica que ela nem gosta que fale, mas ela tem uma característica que ela é muito generosa, tá? E ela é generosa com recursos. Ela é uma menina que dá, que faz, tá? E uma vez, aquilo me impressionou a generosidade dela, que tem muito a ver com Libra. Nós fomos fazer uma visita, fui viajar com eles, com a família toda para o Caribe. E o Caribe é um lugar assim, ó, muito lindo, aquele mar, aqueles peixes, aquela natureza. Mas é um lugar que não tem nenhuma produção que nem nós aqui de terra, de lavoura, Sim, tá? Então eles vivem muito do recurso de quem vem, né, dos do turistas, turismo. porque eles não produzem, né? Eles vivem. E as pessoas que trabalham ali nos barcos são pessoas bem humildes, sabe? São pessoas que a gente vê que é uma ilha, há uma dicotomia quando eu cheguei lá. Foi o que eu senti. As pessoas que têm dinheiro que vão, né? Eu não, eu vou porque eu tenho Júpiter D8, né? O recurso vem do outro. Mas são pessoas que têm, Que delícia. mas são pessoas humildes que trabalham. E nós estávamos lá, fizemos um passeio maravilhoso, tudo muito lindo, aquelas pessoas desfrutando. E aí, no finalzinho, quando a gente estava descendo, eu vi que a minha irmã pegou uma quantidade X de dólares, que não era pouco. Ela dobrou assim, pequenininho, botou na mão, não falou para ninguém. E quando nós estávamos saindo, ela botou na mão do rapaz, que era bem humilde, né? Botou na mão dele para ele, como um presente. Então, Uhum. e que a sensibilidade dessa pessoa, ou dos librianos, que foi capaz de enxergar dentro daquela beleza daquele lugar, que é um lugar rico, que é um lugar que muitas vezes a gente está ali e nem pensa no outro. E fazer. Uhum. Então, os librianos são assim, eles são muito amorosos. E o amor, muitas vezes, passa por atitudes concretas. Porque às vezes o amor não pode ser só de palavras, ele tem que ser de ações. Claro. E para terminar os de Libra, discípulo de Jesus, tá? Que a gente está fazendo com cada um. O discípulo de Jesus é o João, o apóstolo João. O apóstolo João, ele era chamado do apóstolo, que ele era o amado e predileto de Jesus Cristo, porque ele simbolizava o amor. E Jesus pregou muito o amor, porque o Libra, ele olha muito para o outro. Ele veio Uhum. para compartilhar com o outro, né? E esse discípulo, ele foi escolhido por Jesus, entre todos os 12, Jesus olhou para ali, para o João e disse assim, não, eu estou te entregando a minha mãe para te terminar o caminho dela e cuidar dela. Quer dizer, ele buscou quem é que teria amor suficiente para cuidar da mãe do Salvador do mundo? Um libriano. Uau, que Uau, bonito. é. Alguma pergunta? Deixa eu voltar aqui. Uhum. A Kedali tá aqui te dando oi. A florzinha minha? A tua florzinha. Ai, amada. Ela é uma libriana linda. Ai, ela é lindíssima.
Ela é linda, amada da tia, que bom que ela tá conosco. Olha só, tem outra geminiana aqui que reconhece que não tem paciência com quem fala e escreve errado. Olha, interessante o recado da Paty. De repente tem um príncipe aí encantado que tu não tá nem sabendo. Então, Então, cuidado. ó, ela tá dizendo que a Kendall tá dizendo que é amor aqui, a descrição dos librianos. Me Amor, mostra. total amor. Então, olha só. Alguém tem alguma pergunta, algum comentário? Estão gostando? Coloquem aí os coraçõezinhos, as suas observações, as suas perguntas a respeito de Libra. Podemos ir indo adiante então, Cris. Se houver Vamos, alguma pergunta aqui, Ó, tá subindo o coraçãozinho agora. Ó. O povo fica meio dormindo aí de vez em quando, mas a gente tem que estimular eles para tá, para ser perfeito. se mexer. Vamos para o signo de Aquário, tá? Vamos. O Aquário é um signo fixo, tá? Corresponde ao mês intermediário, lá no meio, entre cada estação, tá? Então, ele traz aquela questão da firmeza estabelecida, né? Lembra do leão, né? Que tem aquela questão firme. O Aquário também tem isso, tá? E o Aquário, ele representa o estado de interiorização de ideias e de pensamentos. O Aquário, gente, ele não vê as coisas, ele não enxerga. Não adianta a gente querer insistir. Ele não enxerga as coisas como o resto da humanidade. Por isso que a gente fala que o Aquário quebra regras, que o Aquário é diferente. E esta é a energia dele. Ele vem com uma visão sobre a humanidade diferente. Eles são, por exemplo, grandes inventores, tá? Porque são pessoas que têm uma capacidade de invenção e de originalidade, porque quem rege também é Urano. E Urano são aquela energia que de repente vem uma ideia, um flash, algo divino, que vem do céu, ideias que ninguém teve. Por exemplo, lá quando houve a descoberta da eletricidade, alguém teve esse entendimento, alguém teve essa luz. Isso tem muito a ver com Urano e tem muito a ver com Aquário. Vem com uma ideia e muda a humanidade. Transforma. Traz algo novo. Traz algo diferente. Posso fazer uma contribuição de mecânica celeste que eu adoro? Ah, vai que tu é boa nisso. A gente costuma dizer que Aquário é o diferentão do zodíaco, né? Então tá bom. E ele é regido por Urano, que é assim, ó, todos os planetas giram no próprio eixo e giram em torno do Sol. Esse movimento de girar no próprio eixo, os planetas giram em pé ou levemente inclinados, né? A Terra tem uma inclinação de 20 e pouquinhos graus. Urano tem uma inclinação de 90 graus, então ele gira deitado. Total. Então Diferente. quer dizer que até o movimento do planeta é diferente de todo o resto no sistema solar. Claro. Por isso que a gente comentou, eu não sei, em touro, que eu comentei que o Urano está em touro, ele está mexendo, isso aí. Tá fazendo um movimento que vai mexer em estruturas. Porque, na verdade, os aquarianos é como se eles captassem, tá? Vibrações superiores, né? Como se fossem colunas da obra divina. Eles vêm construir algo novo e diferente aqui na Terra, tá? Qual é um arquétipo, um símbolo, por exemplo, do aquário? É o aguadeiro, né? Aquele homem que jorra, transporta água para a humanidade. E a gente sabe que se a gente estuda o elemento água, também tem muito a ver com luz. Então, são pessoas que vêm trazer uma luz. Por quê? Tenha uma ideia, trago algo novo, eu estou trazendo luz para o universo, tá? Eu acho muito interessante que fala que Aquário tem uma mente bonita, né? Tá? Porque são cultos, assim como todo signo de ar, tá? Aquário é dono do seu destino, ok? Não, assim, ó, uma palavra-chave de Aquário é liberdade. Não aperte muito o Aquário, porque senão ele não vai dar conta. É que nem Sagitário. Sagitários são seres livres.
Aquários também são seres livres, eles precisam dessa liberdade, tá? São pessoas, assim, discretas, determinadas, eles aparentam, assim, uma certa segurança, e às vezes como que se eles se movessem sem fazer muito barulho, tá? Muito independentes, tá? O aquário, ele é um ser independente. Inclusive mães aquarianas, ou no mapa ali que tu tenha uma casa 5, tu vai ser uma mãe ali com os filhos em que todas as mães botam um casaquinho, ai, pro friozinho, aquela coisa de mãezinha. Não, aquário quebra todas as regras. Vai pro mundo, seja independente. E às vezes isso choca as pessoas, porque a gente tem um modelo, um padrão de mãe, né? São assim, desse jeito. De repente vem algo assim que choca a gente. Mas é esse o efeito do aquário, né? Ele quebra regras, porque é diferente, tá? E a gente tem que aprender a acolher. Tanto que a gente está na era de aquário, e nesse momento do mundo, a gente, entre aspas, está sendo, não sei se obrigada é a palavra, mas levado a acolher o diferente. Hoje se abriu muitas questões da sexualidade, das questões das crianças que têm questões diferentes de aprendizado. Então, nós estamos tendo que acolher dentro das escolas o diferente, as pessoas que fizeram uma escolha sexual diferente. Essa é a era do aquário. Acolha o diferente. Isso, às vezes, para padrões muito rígidos, né, de um Capricórnio, muito moralista, isso é um pouco pesado. Mas essa é a ideia dessa nova era, tá? É acolher o diferente. E acolher é respeitar, né? Eu não preciso concordar ou discordar. O que eu preciso é respeitar o outro, tá? Posso fazer outra observação? Claro. Aproveitando para falar sobre a era de Aquário, que as pessoas. A gente precisa entender que em astrologia a gente está falando de arquétipos e de manifestações de energia, né? Então jamais haverá uma pessoa que faz aniversário em 1 grau de touro que ela também não tem influência do signo de Áries que acabou de acabar. Né? Tá na virada ali, tá entre os dois signos, né? Então, quando a gente pensa assim, quando é que começou a era de Aquário, né? Tem estudiosos que dizem que Woodstock foi o primeiro movimento que denunciava a chegada da era de Aquário, porque aquilo e toda aquela estrutura de contracultura, né? Então, assim, se nós não sabemos exatamente quando começou a era de Aquário, agora nós temos certeza que nós estamos dentro dela graças à internet. Porque a internet é totalmente aquariana, totalmente uraniana, né? E aí, imagina assim, ó, que hoje, ontem ou antes de ontem, o aplicativo do Nubank estava fora do ar e parou a vida das pessoas, porque a internet não estava funcionando. Então, quer dizer, isso demonstra uma mudança tão grande de como funcionava a vida antes e como funciona agora, que demonstra essa transformação e quantas outras será que virão por aí? E que levam, na verdade, para uma evolução, né? A gente tem que ter essa ideia que a gente evoluiu e vai evoluir. São caminhos que são esses, essa é a caminhada. Uma das questões do aquário aí, que ele tem que cuidar, eu diria assim, eles têm assim, e é da natureza, um certo orgulho, né? Por isso essa reserva. E às vezes um certo distanciamento, ou seja, a gente fala que eles permeiam entre sociabilidade e insociabilidade. Há uma tendência do aquário, se ele não cuidar, ele fica muito solitário e se acostuma com a solidão e gosta muito da solidão. Claro,
a gente entende que é necessário para o aquário, às vezes ele fica só com os livros dele, quietinho, sabe? Tudo bem, mas ele tem que ter o cuidado, porque ele vai para esse caminho, ó, e às vezes é um caminho sem volta, ele só quer ficar só. Então, ele tem que ir porque ele veio para a água, aquário tem a ver com grupos, Casa 11, instituições, né? Com a sociedade, com movimentos. Então, o cuidado é esse. São muito criativos, muito inventivos, muito originais. Onde eu tenho aquário no meu mapa, onde eu tenho Urano, eu posso ter ideias geniais, de gênio. E vem do céu. São energias divinas. Foi Deus que criou. Então, por exemplo, a gente fala, um Urano ali de casa 2 pode ganhar dinheiro e recursos através das tuas ideias. E ideias que ninguém teve, tá? São desafiadores. Assim, ó, vou dar uma dica. Se tu tem um aquariano, uma aquariana na tua vida e tu quer que ele faça algo, diz ao contrário. Porque parece que eles têm uma energia. Tu diz assim, olha, né? Tu diz, tu tem um filho aquariano, vai meu filho e bota essa blusa nessa cadeira. Não, tu diz para ele, não bota nessa cadeira. Ele vai e vai botar. Porque eles são desafiadores, tá? Então tu tem que saber lidar. Ah, bom, sabe, né? Lidar com o aquário, tá? Não, talvez eu não saiba tão bem assim. Tá bem, querida. E são revolucionários. Eles têm uma energia de revolução. E revolução, às vezes, é uma coisa assim que eu sempre falo, né? Que as revoluções, antes, no passado, as revoluções eram algo muito, na minha opinião, muito fortes, porque as revoluções, às vezes, levavam as pessoas a serem enforcadas, decapitadas, né? Porque elas vinham com um movimento, achavam que tinha que mudar algo ali, e elas vinham com um movimento, e às vezes a sociedade, pá! Então, o aquário, ele é muito revolucionário, e às vezes, se ele não cuida, ele se machuca. Porque nem todo mundo, às vezes, está preparado para as mudanças. Então, por isso que o aquário tem que ter um jogo de cintura entre o que ele quer pôr e o com quem está ao redor dele. Porque, às vezes, as pessoas não estão prontas. As revoluções, às vezes, elas dão certo. E, às vezes, não. Porque o povo, quem está por perto, precisa estar pronto para acolher essa nova ideia e forma de viver. Tá? E uma coisa bem interessante em aquário, ou por exemplo um ascendente em aquário, né? Eu sou ascendente em aquário, tá? E uma coisa que a gente vê bem claro em aquários ou ascendente em aquários ou muitos planetas em aquário, tá? As coisas na vida dessa pessoa, ou elas acontecem muito cedo, ou elas acontecem muito tarde. Ou tarde ou cedo. Não é no tempo que todo mundo, tá? Todo mundo casa com essa idade, todo mundo se dependiza, todo mundo... Não espere isso. E isso, às vezes, dá uma certa ou frustração ou um adiantamento, tá? Por exemplo, na minha vida, muitas coisas aconteceram tarde. Ok, é uma questão de tempo, porque aquário é atemporal, ele não depende do tempo. Ele depende das coisas acontecerem. Tá? Discípulo de Jesus. Não sei se tem alguma pergunta, depois tu me diz. Não, só tem lavação de roupa suja aqui. Ai, o que, Florzinha? Fala. O pessoal que convive bem com os aquarianos só fez assim, ó. Mas é que o aquário um aquário na tua vida, ele vai sempre te desafiar. Tu vai ter que sair da tua zona de conforto, da tua cadeirinha, ele vai sacudir contigo. Isso não é uma coisa fácil, né? Dependendo do teu mapa, se a gente tem um mapa ali, tudo muito centradinho, tudo muito seguradinho, tudo muito acomodado, vem um aquário, faz uma revolução, tá? E às vezes é necessário um aquário na vida da gente, né? Como é necessário um gêmeos, como é necessário uma libra, para a gente aprender. Discípulo de Jesus, Tiago Maior, tá? Fala, uma passagem da Bíblia fala que ele estava consertando a rede de pesca de seu pai. Entendeu?
com o irmão mais novo, João, quando Jesus o chamou. E eu achei interessante porque João representa Libra, minha irmã, e os irmãos Aquário. E eu tenho ascendente Aquário, tá? Então os irmãos estavam ali consertando. Jesus foi lá e venham comigo me seguir. Imediatamente seguiram. Ou seja, essa é a agilidade aquariana. Eu vou para o novo, eu vou experimentar, eu vou me desviar da rota. Eu estou aqui consertando, de repente vem algo que me chama, algo novo, algo que vai mudar e eu vou. Esse é o Aquário. Perguntas? Como é que a gente faz? Faz um momento, né? Não, eu tenho Aquário de casa 7. Tu tem Aquário de casa Eu 7. tenho. Claro. Busca aí. E, A casa 7 nossa tem a ver com a nossa busca de parceiro, né? Busca aí um parceiro intelectual e qualquer um que tenha uma casa 7 de ar, Gêmeos, Libra ou Aquário, vai buscar um parceiro que te preencha também intelectualmente, claro. sabe? Que faça uma troca contigo aqui, ó, de ideias. Mente. E é interessante a gente pensar no significado da casa 7 também, que a minha casa 7 é Aquário e eu acabei casando com um aquariano barra pisciano, né? Mas a casa 7, na verdade, a gente está na vida para desenvolver todas essas estruturas, todos esses conhecimentos, né? E especialmente na casa 7 significa dizer que se eu não aprendo por minha conta e risco a desenvolver aquilo ali, a vida vai colocar um parceiro, ou um sócio, ou um casamento Total. que vai me trazer aqueles ensinamentos. Total. Com certeza. Sem dúvida. Olha aqui, ó, eu não te mandei aviãozinho porque tu tá aí, Maceió, passeando, tu tá aqui agora. Ai, Bem-vinda, Cris. linda. É isso aí. É. Total. Cris, gente, alguma pergunta? Algum comentário? Fiquem à vontade. O que estão achando? Estão gostando? Tá bom assim? Deixa eu aproveitar para falar que isso tudo que a gente está colocando aqui é com o objetivo, sim, de plantar a sementinha do autoconhecimento, mas existe muito mais coisa dentro do nosso mapa. Então, quando a gente se limita a acompanhar, a modular o nosso autoconhecimento astrologicamente apenas pelo signo solar, é como se a gente tivesse uma Ferrari à disposição e a gente preferisse andar de Fiat 147 com motor fundido, né, Cris? Sim. Então, assim, não deixe de buscar maiores informações sobre o mapa natal, fazer a leitura do mapa como um astrólogo de preferência, porque às vezes a internet oferece aí uns programinhas de leitura de mapa natal, e aí quando a gente bota num programa bom, dá um monte de diferença, né, Cris? Uhum. Uma menina aí, acho que falou que ela é Libra com Ah, sim, eu tinha me esquecido, Paty. A filha da Paty é libriana com ascendente em aquário. Eu acho assim, ó. Ou sandeiro, diz a Amanda. Assim, eu acho que uma Libra com ascendente Aquário ajuda muito a questão essa, ó. Libra, dependência, né? Muita energia da dependência. Eu dependo do outro. Tu pega um ascendente Aquário independente. Então tá bom, porque toda aquela dependência que eu deposito no outro, que eu preciso do outro, o Aquário de ascendente, que é como eu vou abrir o meu mapa, vai me trazer essa energia de que não, eu sou independente, eu sou livre, eu consigo não depender tanto do outro. Acho uma boa posição para um mapa.
A Patty Heimer, olha só como ela tá rodeada de gente equilibrada. Porque quando a gente falou de signos de terra, Paty, me ajuda a lembrar, o marido dela é de Gêmeos com ascendente em Touro ou Touro com ascendente em Gêmeos. E ela é o quê? A Paty? E a Paty é uma virgem, a Paty tem o sol bem entre Virgem e Leão, ela tem as duas coisas. Aham. E ela tá rodeada de quê que tu falou? Desculpa que eu não. Ela tá rodeada de gente equilibrada, porque ela tem na filha, né? A dependência de Libra com a independência de Aquário. E o marido dela, agora ela lembrou aqui, ó, de Gêmeos com ascendente em Touro. Então Ah, ele tem aquela idealização dos Gêmeos com a materialização do Touro. sim, é aquele Bem encontro. interessante. Sim, bem interessante. Beleza. Vamos então. Ah, deixa eu dar meu recado importante. Estão abertas as inscrições para o curso de formação de terapeutas florais de Bach. Uma estrutura lindíssima de cura sutil. O curso é um curso profissionalizante para quem quiser ser terapeuta floral de Bach, mas também é voltado para quem queira conhecer o sistema original de Bach para fazer uso das essências maravilhosas para si, para sua família. Então, quem tem interesse, quem sente esse chamado, Vivi, tô te esperando. Quem sente esse chamado, me chama no direct ou me chama no WhatsApp e vamos fazer a inscrição. As aulas começam na sexta-feira que vem Ah, e eu já tô morrendo de amor. O curso tá, ó, lindíssimo. Tá mais bonito do que a primeira edição. poderosa. Tá bom. Tá lindo. Que gente gostosa para fazer curso. Vamos lá. Hã? Com esse Júpiter em Gêmeos aí, sobra inteligente. Então, é só o que eu quero da minha vida. Essa expressão, tudo de bom. Ok. Vamos Continua. lá, Cris. Continuamos. Então vamos para o terceiro, né, de hoje, que é o Gêmeos, tá? Gêmeos, signo mutável, corresponde ao final da estação, então eu completo um trabalho e planejo o outro, tá? Representa Gêmeos muito a questão da exteriorização das ideias, né? Tanto que Gêmeos tem muito a ver com comunicação, com troca, e o Gêmeos, ele mexe muito as mãos. Se tu tiver um geminiano por perto, tu vai ver que ele vai gesticular muito as mãos. Inclusive, até machuca as mãos com muita facilidade, fere, tá? Porque é uma energia de mão, de sistema nervoso, tá? A gente fala que os Gêmeos, ele tem ele é um elevado portador de liberdade, de ordem e de transcendência. Quando ele fala, quando ele escreve, as pessoas que o escutam em seu interior, é como se elas se colocassem num sítio, num lugar onde tudo funciona e dá uma alegria. Eu vou dar um exemplo. Eu tenho uma amiga, muito amiga da nossa família, Dona Maria Regina, que ela é de Gêmeos. E ela é uma mulher, assim, a gente fala, eu e a minha irmã, fantástica, porque ela é uma mulher das ideias, da troca, ela é escritora, já foi secretária de educação, é aquele movimento, né? Ela vai fazer 80 anos e ela tem uma energia fantástica. Ai, coisa linda. Sim, e uma vez, essa sensação, quando houve um geminiano que tem esse dom, uma vez a gente fez eu, quando era professora, eu fiz com uma colega minha, a gente fez um trabalho de os alunos criarem um livro, tá? A gente criava um livro com poemas, com histórias, com o que quisesse o aluno escrever sobre preconceito, tá? A gente criou uma música, Viver Sem Preconceito, essas questões. E aí a gente convidou a Dona Maria Regina para ela dar uma palestra, ela ser a oradora, quando houve toda a edição dos livros no local, à noite, com publicação, com assinatura, tudo dos alunos. Foi maravilhoso. E ela era a oradora. Sim. Vocês sabem, a sensação que eu tive é essa. Quando ela começou a falar, que ela falou sobre preconceito, quando ela falou, é como se eu tivesse me sentado
meu coração ficou alegre em ouvi-la. Então, esse é os gêmeos. O dom que eles têm para a palavra e para a comunicação, para a escrita, é sobrenatural, tá? É divino. É como se eles tivessem, assim, a gente fala que os geminianos, eles têm um poder de convencer e eles se utilizam dessa questão da comunicação. Por exemplo, pessoas podem trabalhar que tem muita questão em gêmeos no mapa, numa imprensa, num rádio, uma televisão, vão ser periodistas, vão ser publicitários, também tem a ver com o comércio. Pessoas que têm um Mercúrio bom ali, que têm um Gêmeos, eles têm um dom de fazer troca de vendas. Eu sempre falo, Gêmeos vende picolé no Alasca. Alguém consegue vender picolé no Alasca? Geminiano. Porque é um dom. Eles conseguem vender, tá? E eles têm um potencial de comunicação. E assim, quando os gêmeos têm um grau de até genialidade, é incrível, às vezes, até acompanhar, tá? Porque a Paty aí, ela sabe. Eu sempre digo para ela, tem um Júpiter em gêmeos. Ela tem ali uma genialidade na escrita, sabe? É uma coisa que Deus deu para ela. É um dom, tá? E onde a gente tem Júpiter, a gente se expande, né? A gente tem a bênção de Deus. São pessoas espontâneas e são pessoas que a gente fala que são portadoras de sabedoria. A questão que os gêmeos têm que cuidar é a dualidade. Gêmeos são dois, tá? Então, os gêmeos, o arquétipo é a borboleta, tá? Às vezes se perde em várias direções. E um dos grandes desafios é o foco. Eu estabelecer uma meta, eu já atendi gente que tem, por exemplo, ascendente em gêmeos e não consegue ter foco. Ou muita coisa em gêmeos, uma profissão belíssima, mas não consegue se decidir, não é nem se decidir, porque decidir é livre. Direcionar um caminho a seguir. Por quê? São pessoas que, às vezes, como eles têm uma necessidade, um interesse de saber tantas coisas, eu sempre digo, é um buraco sem fundo. E aí se perde que sabe tudo, é pau para toda obra, mas não se especializa em nada. Então, esse é um cuidado que os gêmeos têm que ter. Achar onde é que ele pode ser especialista, tá? Que aí o Mercúrio em Virgem é diferente, ele se especializa. Aí ele já fica mais centrado, tá? Porque a gente fala assim, ó, eu que trabalhei com crianças e eu prestava atenção nos meus alunos, geralmente aluno que tem déficit de atenção tem algo muito em gêmeos ou em signos de ar. Porque tá lá, tá no ar. Se perde, tem o déficit. Aí tu tem que aprender a aterrar, né? A fazer o elemento funcionar. Gêmeos são sociáveis, tá? Se movimentam. Mente tá sempre alerta. Eu digo que gêmeos, ele não pensa 24 horas por dia, ele pensa 25 horas por dia. Por isso que a gente fala o cuidado do esgotamento mental. Porque o gêmeos pensa tanto, pensa rápido, que aí dá porque gêmeos rege sistema nervoso. Então, se eu penso demais, acaba que eu me esgoto. Eu tenho um estresse mental, tá? Porque são inquietos, são agitados. E uma coisa que a gente fala sobre os gêmeos, que é um aprendizado que ele tem que ter, vamos lá, a gente às vezes chama os gêmeos Maria vai com as outras. Por quê? Porque os gêmeos, ele parece que ele precisa ouvir a opinião de todo mundo que está ao redor. E ele tem que aprender, por isso existe um floral que se chama cerato, que a gente fala que é para o tipo de gêmeos, porque tu diz assim para os gêmeos, ou o gêmeos sente, será? Vem o cerato. Será? Será que eu faço isso? Será? Aí ele vai buscando a opinião dos outros. Sendo que no momento que ele conseguir parar de ouvir tanto os outros e acessar a sua sabedoria interna, ele terá as suas respostas. Só que é isso que é muito complicado. Às vezes, essa dispersão não deixa aquele... Por isso que a gente fala,
meditação, yoga. É claro, tu quer propor para o signo de ar fazer um yoga, principalmente para os gêmeos, ele vai subir as paredes. Porque o parar e olhar para o interno, tá? Mas este é uma maneira de tu ir acessando uma sabedoria enorme que tem dentro deste ser, tá? E Ah, quando, e uhum. quando consegue acessar, faz maravilhas, porque a Mana é uma geminiana típica, acabou de se queixar de cansaço aqui, e é uma baita de uma instrutora de yoga. Ah, que lindo! Hum. Claro, total. Sim, sim, Porque se oportunizou vencer aquele movimento todo, né? sim. É excelente, claro. Ela conseguiu tornar isso. É porque a yoga, é uma sabedoria, né? É uma sabedoria enorme que faz esse ser acessar o que tem dentro, não só fora. Por exemplo, o meu irmão é geminiano e é muito interessante. Ele, nesse momento, ele trabalha. Ele é servidor público numa biblioteca pública. Então, tu entra, tu vê ele rodeado de livros. Ai, que benção. É. Ele tem uma banca pequena na praça que ele vende livros. E são livros maravilhosos que ele tem. Esse é o Gêmeos. Ele atrai esse tipo de energia, que é da literatura, que é do saber, né? Porque os livros, a gente sabe, são uma fonte de saber, tá? Discípulo de Jesus, Mateus, tá? Naquela fotinho que a gente vai ver se eu e a Paty conseguimos montar para mostrar para vocês, Vamos. na Santa Ceia, o Mateus, ele aparece assim, ó, o rosto virado para a esquerda e os braços para a direita, tá? Ou seja, ele dispensa a atenção para duas realidades. Eu olho para cá, mas eu me movimento para lá. Esse é o Gêmeos, tá? Ou seja, e ele assim, ó, o Gêmeos, se tu vai pesquisar sobre o Mateus na história, ele é considerado um grande comunicador. Ele tinha muita facilidade de comunicação. Era um dos discípulos que tinha esse talento na área da comunicação. Bom, alguma pergunta? Peraí que eu tô abrindo o quadro da Santa Ceia aqui, só um pouquinho. Ai, que lindo! Tá, legal. Em, é, Deixa eu ver se eu consigo abrir maior aqui, só um pouquinho. Tá, perfeito. Aqui, achei. Vamos lá, vamos olhar. Ó. Aí tá Ah, Mateus, ó. esse mesmo. Olha lá. Olha para um lado e mão para o outro. É duas direções. É isso aí. Perfeito. Que lindo. Essa observação que a Cris está fazendo aqui, relacionando os signos com os apóstolos, conforme aparecem na Santa Ceia do Leonardo da Vinci, existe um estudo que já virou livro, inclusive, que diz o seguinte, que Leonardo da Vinci, que era também um astrólogo maravilhoso, representou cada um dos 12 apóstolos de acordo com um dos signos do zodíaco. E se a gente olha a Santa Ceia, a gente vai ver que eles, inclusive, estão distribuídos de 3 em 3, conforme os elementos. Não, aquele homem era incrível. Não, a coisa é fantástica. A coisa E, fantástica. é, e E a questão dessa multiplicidade geminiana aí, tem algo. A gente vive hoje numa era de profunda especialização, né? Então, o médico que trata do teu intestino grosso não sabe nada do teu intestino delgado. Uhum. Muito menos do funcionamento cerebral ou da tireoide, porque são altamente especializados. Então, a gente tende
a fazer um mau julgamento daquilo que não é tão profundo. Uhum. Só que Gêmeos, olha o que que representa. Não busca profundidade, mas busca vastidão. Então, Então, esse exemplo que tu dá do teu irmão dentro da biblioteca, dentro de uma biblioteca tem 1 milhão de livros sobre 1 milhão de assuntos e a gente pode conhecer um pouco de cada coisa, sim, com certeza. Esse é o né? real dos gêmeos, claro. E é nisso A- Agora, vamos ser franca. Geminianos são os fofoqueiros do zodíaco e eu posso provar. Falando sério, essa questão da comunicação e o fato de que é regido por Mercúrio, que era aquele deus que fazia a comunicação entre os deuses e os humanos, né? Uhum. Então tem sim essa questão da comunicação. Só que a minha irmã geminiana, quando ela fazia alguma coisa mal feita, quando ela sentia que eu ia contar para a mãe o que ela tinha feito, ela mesma contava para eu não poder contar. Uau! Sabe que ó, eu tenho uma. Como é que eu vou te explicar? Lembrando, nós todos temos gêmeos no nosso mapa, tá? E todos temos virgem, tá? Ah, quando a gente fala da árvore da vida, tem sefirotes, relacionado ali com gêmeos e com virgem, se chama uma sefirote Rod, tá? E quando a gente trabalha, a gente faz, quando eu faço um mapa, a gente olha ali um número que está relacionado com o nascimento, dia, mês, ano, procura ali a sefirote, a gente fala para a pessoa, olha, tu veio para desenvolver nessa encarnação a seguinte virtude, tá? Vamos dizer. E qual é a virtude que os gêmeos e o virgem, que tem a ver com Mercúrio, vem a desenvolver? Vamos lá. A verdade. Não quer dizer isso, mas existe um potencial tão grande. Se um geminiano, um virginiano quer nos convencer, que às vezes a gente se perde. Então, aí o cuidado que os gêmeos e o virgem têm que ter em se aproximar o máximo da verdade. Uhum. Entende? A diferença é aquilo. Vou vender um picolé lá no Alasca. Uau, isso é. Mas o quanto eu tenho que me aproximar, assim como outros. Tem a ver com a Sefirote lá do Sol, que a gente fala muito da questão do orgulho, um leão ali, né? Ou Câncer, a Lua, as emoções para não se perder. É o quanto eu tenho que me aproximar da virtude daquilo. E a virtude mais. Por isso que eu digo, sempre para eu dizia para os meus alunos, geminianos e virginianos, sempre a verdade. Né? E às vezes não é fácil lidar com a verdade. Ela não é fácil, às vezes é mais fácil eu fazer um certo rodeio, um preenchimento. Uhum. Mas a verdade sempre é a verdade, tá? Então são as virtudes que a gente vem a desenvolver e que são importantes para nós. Inclusive a gente fala dentro dessa virtude que a gente fala da árvore da vida, desse número, a gente diz para a pessoa, se ela está nessa encarnação, ela tem que. Existe um versículo que diz assim: pedir e dar-se-vos-á, bater e abrir-se-vos-á, buscar e achareis. A pessoa tem que ir lá e falar, porque é através do falar que ela vai conseguir. Tá? É por aí. Que lindo, né? Sim, Olha fantástico. só, a Mana fez um comentário aqui que quando ela trabalhava em empresa, ela era taxada de generalista, que ela não era especialista. E aí ela diz Ah, assim, por um tempo carreguei como algo ruim, depois entendi que era minha natureza. Sou claro, comunicadora, eu precisava passar a informação. claro. E É, eu acho fundamental. a Vivi, que é outra geminiana, ó, não consigo lidar com a mentira. Perfeito. Ó. Isso é evolução. Tá? É o mais próximo da verdade. E isso que ela está falando, eu sempre digo, a gente tem que respeitar o nosso mapa
e respeitar o mapa do outro. Porque às vezes eu quero que o outro seja como eu quero. E o outro, ele vem com um mapa construído que é diferente do meu. Uhum. Então, eu acho fundamental, eu digo para quem eu atendo, não violenta o teu mapa. E não violenta o mapa do outro. Porque às vezes eu quero que o outro seja de um jeito. Porém, o outro não veio com essa receita. O bolo é Claro. diferente. E se respeitar e respeitar a energia do outro é fundamental. Até porque se eu me violento, eu não fico feliz. É isso Claro. aí. A Ai, comunicadora. astrologia é tudo de bom. A Ah, comunicadora da infância, diz ela. Não me deu nunca a chance de dedurar ela. Ela ia lá e contava a verdade antes. Agora, 40 anos depois, eu tô descobrindo que que bacana. era a verdade que ela queria, não era me tirar o prazer Olha de aí, dedurar ela. Olha só. tá? Que Tá linda. fazendo terapia de família aqui hoje. Vamos lá, bora lá fazer terapia de família, é verdade. Ai, que legal. Que legal. Gente, alguém tem alguma pergunta para fazer? Tá explicado, Zé. Amada. Alguém quer fazer algum comentário? Cris, Fala. mais uma vez, uma noite incrível, recebendo as tuas explicações e tendo muitos insights. Ai, Júpiter e Gêmeos, Que, vamos. que perfeição de live de você viver aqui, ó. Que legal. Que bom. Esse Júpiter em Gêmeos, eu tenho uma amiga que é astróloga também, que também tem Júpiter em Gêmeos, e ela diz assim, ó, que a gente tem muita dificuldade para saber o que que a gente vai fazer na vida, porque tudo que a gente vai fazer, a gente faz bem feito. Então, Nossa, em tudo que tu vai fazer, tu é reconhecida, e aí acaba antes do mapa, tu vai vir fazer curso de terapeuta, Vivi. Quero meu mapa, é agora, diz ela. que linda. Vem pro curso que a gente vai enxergar muitas outras coisas aí dentro do mapa de cada uma também. Com certeza. Então, Tava falando no Júpiter, da não, mas amiga. eu queria concluir dizendo outra coisa, assim, ó. Existem certos conhecimentos que deveriam sim estar à disposição, né? Não precisavam ser os conhecimentos esotéricos com S. Uhum. Porém, a forma como esses conhecimentos foram entregues, ela é tão limitada e tão distorcida que a gente acaba sendo privado da maravilha que é acessar autoconhecimento através da astrologia, por exemplo. Porque a astrologia já fez parte de faculdades de medicina. Sim, excelente, deveria ser. E eu digo, E, todos psicólogos, assim, que tratam com pessoas, se eles conseguem aprender, eles vão ter uma visão que ajuda muito. Quando tu faz uma leitura, uma terapia ali com mapa, é um autoconhecimento. Por que que eu tenho determinada atitude na área do amor? Por que que eu tenho uma determinada atitude aqui no meu trabalho? Como é que eu posso lidar com uhum, ela, né? Quer dizer, é um saber realmente que ajuda muito no autoconhecimento e na claro. evolução, enfim. E na forma como nós tratamos uns com os outros, né? Total, total. É aqui. Porque há uns dias atrás eu fiz a leitura de um mapa de família Ah, e a linda. moça é minha cliente. E ela se queixa muito do marido que o marido não tem iniciativa para fazer certas coisas. Só que o Uhum. mapa do cara não tem espaço para aquela iniciativa. Não Uau, tem, por mais que ele se esforce, ele não tem de onde tirar. claro. Então, quando ela veio me dar um feedback depois, ela disse assim, ó, agora eu entendi o que que ele é capaz de me dar e o que que ele não tem como me dar. Legal. Olha, a mãe colocou aqui, ó, professores deveriam conhecer a astrologia. A Ah, Cris está sempre falando total. cada dos aluninhos dela. E tem uma história que ela tinha um aluninho pisciano
e ele tinha uma reguinha azul, assim, e aí ele Incrível. passava um tempão olhando, assim, no entorno através da reguinha azul. Se a Ele Cris estava não soubesse que ele era... Se a Cris não soubesse que era um piscianinho ali na frente dela, ela já ia dizer: olha, enxerga, olha direito, guri, tira essa régua da frente dos olhos. assim, muito me ajudou a astrologia com os meus alunos. Exato. Claro. E um menino inteligentíssimo, hoje ele tem um cargo lá, não sei, ele passou algo ali militar, um menino super inteligente. Mas ele botava aquela régua azul, e aí eu tava lá explicando, e ele tava o tempo inteiro, ele tava no mar, mas estava participando. E aí, se eu tô num outro momento e não entendo, eu vou dizer, larga essa régua, menino. Mas eu deixava, porque Claro. fiz dentro daquele azul. E aí, olha só, eu vou fazer outra lavação de roupa suja aqui, vou aproveitar que a minha mãe está presente e vou me queixar. Tu sabe o que que meus irmãos falam a meu respeito? Que eu Sim, sou incapaz de caminhar e mascar chiclete ao mesmo tempo. por, Porque porque eu tô, porque eu tô sempre num outro mundo, eu tô sempre vendo coisas que ninguém tá vendo, sabe? Eu tô sempre com a cabeça nas nuvens. Quando eu era advogada, no caminho do fórum até o escritório, eu já tinha a petição pronta na cabeça. Eu só tinha que me sentar na frente do computador e botar no papel. Agora, tu me perguntar o que que acontecia no trânsito, eu não sei. Era com a não, graça de Deus que eu chegava de volta. não, e tem que entender que a gente vai ir lá nos signos de água, que vai ser a nossa finalização dos elementos, que o peixes, como é que tu quer que ele caminhe se o símbolo é uma sereia? As pernas dele, Não tem nem pé, coitado. que ele perambula aí nessas águas, porque essas são as águas dele, realmente. Tá vendo, Ana Paula? Fazendo o favor agora de marcar o Mauro Júnior aí para ele assistir isso também, que a Cris tá me defendendo aqui. Um taurino, né? Tá. Com a terra lá, com aquela, E uma geminiana de ar. a pisciana. Socorro. Mas a coitada da tua mãe, né? Ter que lidar com todos esses elementos também não é Já fácil. pensou? Abençoada essa mãe, hein? Porque ela é sábia. Ela é sábia. Gente, muito obrigada pela companhia aqui hoje. Cris, mais uma vez uma live incrível. Muito obrigada pela parceria, por compartilhar conosco o teu conhecimento. Nós vamos estar juntos no sábado, dia 8, às 5 horas da tarde. Vamos falar sobre os signos de água. Daí sim eu vou me lavar, que E é o meu comigo o maior, assunto. e o meu maior desafio para sábado, que eu venho pensando, porque vamos lidar com emoções, tá? Então nós vamos tocar na água, né? O signo de Escorpião contemplar o Judas que traiu Jesus. Mas eu tive um insight que a gente vai conversar. Ai, vai ser lindo! Vai ser lindo! Tá bem, se Deus quiser. Olha só, muito obrigada novamente, queridonas. Maravilhosa live, obrigada. Gente, beijo, beijo. Cris, até sábado. Fiquem com Deus. Até sábado. Vai, vai ficar salva a live aqui. Curtam, comentem, compartilhem com outras pessoas que também se dedicam ao autoconhecimento e que curtem esta cachaça aqui da astrologia, que depois que a gente bota o pé, a gente só quer mais, né, Cris? Ó. Beijo Beijo. Boa noite para todo mundo. para vocês todos. Tchau, queridas. Tchau.